E aí, meus queridos, sou eu, o Juan Games 1.0. Eu quero fazer um tipo de vídeo diferente. E hoje eu quero contar o meu testemunho com relação a Deus, com relação às coisas bíblicas, né? Vocês viram que recentemente eu tô postando algumas coisas assim, né, da Bíblia, algumas coisas, sabe, da minha religião, que é o catolicismo, né? Eu sou católico. E eu quero contar pra vocês a minha experiência com Deus e por que eu acho tão importante assim, né? E às vezes ajudar quem tá precisando, quem tá sentindo muito angustiado, sabe? Porque tem muita gente por aí que tá angustiado, vive um sofrimento que não é fácil. Eu sei como é. Então vamos lá, né? Se vocês acharam interessante, né? Se vocês acharem interessante, deixem um like, se inscreva no canal, ative para não perder nenhuma notificação. Compartilha esse vídeo com seus amigos, até mesmo com aquele amigo que vocês sabem que não tá se sentindo tão bem assim, sabe? Ele tá um pouco na dor. Pra, né, ajudar e para que ele possa também compartilhar com outras pessoas que estejam passando pela mesma situação que ele ou por algo parecido. É o seguinte, há 5 anos atrás, né, eu tava me afundando muito numa depressão severa. Eu não tinha muita motivação para gravar os vídeos aqui para esse canal. E os vídeos eles tinham sempre aquela estética, né, de graça, de meme. Só que eu tava me sentindo muito no fundo do poço. Eu tava numa situação em que eu não tinha ânimo para fazer nada. Eu pegava, gravava os vídeos. O máximo que eu fazia era pegar, gravar os vídeos, eu fazia uma edição ali que eu achava muito louca e postava. Só que eu nunca tinha muita motivação, não tinha muito foco, né? E eu tava muito preso, eu me sentia muito preso, não tinha como comentar com alguém porque eu basicamente não confiava em ninguém. E eu tinha também outros problemas, né? Passava por outros problemas como com a masturbação. Eu tinha muitos problemas com a pornografia e isso me incomodava, né? Eu queria sair daquilo, queria sair daquele poço, daquele fundo de poço, mas eu não conseguia, não sabia como que eu ia fazer isso. Eu ficava sempre em dúvida. Então eu vivia sempre confinado no meu quarto, né? Nunca tinha motivação pra sair e poder aproveitar, né? Eu saía com a minha mãe e tava chegando num ponto que nem com ela eu tava saindo mais. Eu tava muito preso dentro de casa, não queria sair de jeito nenhum, eu tava muito sofrido. Então, em um momento específico, durante um período de aulas online que eu tava tendo no meu primeiro ano do ensino médio, que eu tava me preparando para
fazer uma prova, para fazer a prova de fechamento do ano. Durante essa aula online, eu não tava com a câmera ligada, sabe? Tava com e pro professor conseguir escutar você, pra você conseguir conversar com o professor, você teria que pegar e ligar sua câmera, porque senão ele não consegue ouvir o seu áudio. E nisso que eu tava com a minha câmera desligada, eu senti uma energia, eu senti algo que eu não consigo explicar. Foi algo muito forte e aquilo mexeu comigo de uma maneira que eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar muito. Muito, 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 rapaziada. E nisso que eu comecei a chorar muito, eu senti uma voz falando comigo. Senti uma voz falando comigo e de repente, quando eu vi, eu tava implorando, clamando. Olha, só de falar desse acontecimento já começa a me emocionar, hein? Eu tava clamando pelo perdão de Deus, pelas coisas que eu tinha feito no meu passado, pelos erros que eu tinha cometido, os pecados que eu tava cometendo naquele tempo. E eu comecei a chorar, e quanto mais eu falava, quanto mais tempo eu passava naquele momento, mais eu começava a chorar. Eu tinha entrado num pranto muito profundo. Sentimento, né? Um arrependimento muito forte. E foi algo curioso, foi algo impressionante, rapaziada. Impressionante. Eu acho que uns 20 minutos chorando. Uns 20 minutinhos assim. E aí, quando eu me acalmei, quando eu parei de chorar, eu comecei a me sentir muito mais em paz. Eu comecei a sentir uma paz, um conforto tão forte. Foi algo muito poderoso, sabe? E cara, é incrível, sabe? Porque aquilo foi de repente, eu não tava esperando nada daquilo. E quando eu vi, eu sem nem perceber, eu me converti para Deus. Não tinha tomado uma posição séria, mas aquele foi o primeiro momento, o primeiro passo da minha conversão. Foi a partir dali que eu ia mudar de vez. A partir daquele momento, eu já tinha mudado. Eu já estava muito mais diferente do que eu já me sentia muito diferente do que antes, né? Do que eu era antes, do que eu mesmo me considerava antes. E aquilo foi aos poucos me dando mais norte, mais direção. Eu fui evoluindo aos pouquinhos, né? Eu não tentei ser alguém perfeito, ser um santo, né? Um santo 100%. Porque é isso, cara. Deus não quer um coração perfeito justo logo no começo, sabe? Ele quer um coração que se sente arrependido, um coração que é um coração que não consegue se alegrar sozinho.
Ele quer um coração assim para ele fazer um recomeço desse coração. E Deus, ele conseguiu tocar meu coração e fazer um recomeço na minha vida. Ele me deu muitas bênçãos, muitos livramentos, muitas coisas boas que aconteceram comigo que na hora pareceram ruins, mas que hoje eu vejo e eu me sinto muito mais que agradecido, porque aquilo foi pro meu bem. Sabe, galera, Deus, ele proíbe que algumas coisas aconteçam na nossa vida. Ele fecha algumas portas que a gente quer acessar. Ele manda um não pra gente algumas vezes por proteção. Ele quer nos proteger, sabe? Ele quer trabalhar em nós para que a gente possa ter algo muito melhor. Às vezes a gente está à procura de uma oportunidade, só que aí Deus, ele pega e ele proíbe, ele fecha a porta dessa oportunidade, porque ele quer ir te preparando para no momento certo ele pegar e te dar algo muito melhor, uma oportunidade muito melhor do que você queria. Às vezes você tem um sonho, você tem um desejo que você quer muito realizar, mas aí ele fecha as portas desse desejo para ele te preparar, para ele desenvolver a sua fé, te desenvolver como pessoa, desenvolver o seu caráter, para que no momento certo ele te enviar uma oportunidade ali, um presente muito melhor, um presente 1000 vezes melhor. Então, sabem, rapaziada, é importante a gente pegar e confiar em Deus, mesmo que a gente não veja nada acontecendo, a gente tem que confiar. É necessário que confie nele para que tudo dê certo, tudo ocorra como planejado. Porque a gente às vezes a gente não vê, né? A gente não consegue enxergar. A gente fica meio naquilo de, poxa, será que tá acontecendo? Será que não? O que será que vai acontecer? Sabe, você fica naquela curiosidade, você fica naquela dúvida. Mas o segredo é você acreditar mesmo na dúvida. Mesmo que você não faça a mínima ideia do que vai acontecer, de como que vai acontecer. Mesmo que você não tenha a mínima ideia de nada, você tem que confiar. Porque é confiando que naquela hora vai acontecer algo muito bom na sua vida, certo? E é importante que quando isso acontecer, você agradeça a ele de todo o coração. Aproveitar o pique de ânimo que você tiver naquela situação, pela realização de alguma coisa, né, que você estava esperando, ou que você confiou que iria acontecer. Aproveita esse momento de felicidade e agradeça com todo o seu coração, porque não tem nada melhor do que você pegar e confiar na palavra de Deus.